Olá pessoal, muito bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula de matemática. Estamos iniciando hoje a nossa semana, falando aí sobre a parte de matemática, certo? Então, se organiza aí na sua casa, tá cedinho, mas já deu tempo aí de você se levantar, ter tomado seu café, sentado aí na mesinha para assistir e acompanhar a nossa aula, certo? E aí participar conosco desse momento aí, que com certeza é um momento de bastante aprendizado, certo? Como você sabe, nosso sistema de aula é um sistema de aula digital, onde você pode assistir aí essa aula através da TV, do celular ou do computador, certo? E eu já recebi a informação de que o nosso chat está funcionando perfeitamente. O pessoal aí do TI foi mais rápido do que ligeiro para aprontar aí e colocar aí as matrículas, né, de vocês na sua respectiva turma, certo? Eu me chamo Pedro Vitor, sou professor de matemática, estou com vocês aqui durante todo esse ano para a gente trabalhar aí em diversas formas, certo? De um processo aí de ensino-aprendizado, claro, em parceria com o seu professor aí da sua escola presencial, certo? Como você sabe, a gente tem aí o nosso canal no YouTube, certo? Onde a gente pode acompanhar as aulas, reprisar, assistir quantas vezes a gente quiser, tirar nossas dúvidas. Você coloca aí na velocidade que você quiser, tá? A aula, acompanha, pausa, certo? Faz as suas anotações e é um ótimo recurso aí para você tirar as suas dúvidas, certo? Hoje quem está me acompanhando aqui no chat é a professora Cláudia, certo? Muito obrigado, Cláudia, pela sua disponibilidade em estar aqui nos ajudando hoje, tá? Eu vou passar a palavrinha para ela, ela vai falar um pouco aí sobre essa questão do aplicativo, tá? Como você faz aí para baixar e assistir a aula, tá? Através do aplicativo, participando ao vivo aqui através do chat. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, bem-vindos para mais a nossa aula de matemática. Sou professora de ciências, estou acompanhando aqui o professor Pedro Vitor nessa linda viagem do conhecimento. Para vocês é novidade, não é? Estão no 6º ano, então cada dia uma aula diferente, cada momento uma aula diferente, mas fiquem atentos, peguem caderninhos, anotem. Como o professor disse, nosso chat está funcionando, então vocês têm como baixar o aplicativo no celular de vocês. No YouTube também temos aula ao vivo e também na televisão. E quando vocês estiverem no celular ou no notebook, vocês podem conversar comigo. Qualquer dúvida eu posso já interagir com o professor. Então baixem no aplicativo, está aí na telinha o QR Code, baixem aí o aplicativo no celular de vocês. Quem tem iOS ou Android, está aí o QR Code, baixem para que a gente possa assistir a aula ao vivo e interagir com vocês, tirando todas as dúvidas. Então, prestem bastante atenção à nossa aula de matemática hoje. Show de bola. E essa é a principal diferença, né, Cláudia? Como a gente tem falado aqui na semana anterior também, a questão da diferença aí entre videoaula, certo? E aula digital. É a possibilidade de você estar aqui ao vivo com a gente, mandando o seu comentário, mandando a sua escola, certo? Mandando a turma que você faz parte, certo? Então isso é bastante importante para a gente também ver aí como é que está o acompanhamento, certo? De vocês aí. Então fala com a gente no chat, a gente fica muito feliz com cada comentário, certo? Então os recados foram dados, avisos também aí informados. Então pegue seu caderno, pegue sua caneta aí, seu lápis, que agora nós vamos começar a nossa aula de hoje, certo? Você lembra o que foi que a gente viu aí na nossa aula passada? Lembra que na aula passada a gente fez a definição de fração, nós fizemos também, certo, as construções, tá? Verificamos aí que a fração, ela significa aí uma parte de um todo. Verificamos também que a fração, ela pode ser nada mais, nada menos do que uma divisão, tá? Quando a gente vai dividir aí, coloquei um exemplo de 9 maçãs dividido para 3 pessoas. Então, essa fração aí, 9 sobre 3, tá? Que é uma divisão, também é uma fração. Quando a gente fala de uma parte de um todo, certo? Eu vou pegar aí uma figurinha em um total de 4 figurinhas, aquilo ali também é uma divisão,
certo? Então, quando a gente faz essas divisões relacionadas aí ao estudo de fração, certo? Você viu que na aula passada a gente trouxe aí algo mais lúdico, né, para que vocês entendam como é essa questão, tá? Falamos também de frações complementares, tá? Quando a gente tem lá, por exemplo, eu coloquei um círculo dividido em 8 partes, então 6 partes eu pintei de vermelho e 2 partes eu pintei de branca. Então, quando eu pergunto qual é a fração que representa a parte branca, a gente sabe que são 2 em um total de 8. E a parte vermelha são 6 em um total de 8. Então, essas duas frações, 2 oitavos e 6 oitavos, elas são frações complementares, certo? Que dá aí o todo, que são as 8 partes relacionado àquela divisão que eu fiz lá no círculo, certo? Na aula de hoje, a gente vai ver algumas outras representações de frações, certo? Utilizando aí como é que a gente vê essas questões de frações lá no nosso dia a dia, certo? Então, primeiro, eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês, certo? Então, acompanhe aqui comigo a primeira situação do seguinte: como você encontra a representação dessa garrafa de água? Então, eu tenho aqui uma garrafinha de água, certo? E quero saber como é que você encontra lá na embalagem a representação dessa garrafa de água. Então, você encontra essa representação como 1,5 litros ou você encontra essa representação como 3/2 de 1 litro. Então, pode notar que essas frações aí, como eu coloquei aí 3/2 de 1 litro, ela nada mais é do que uma divisão, certo? E eu tenho aí essa representação dessa fração aí, 3/2, em forma decimal, 1,5, tá? Então, você pode notar que você vai encontrar esse valor aí de 1,5 lá no seu rótulo, lá no rótulo da garrafinha de água, certo? Não vou me ater a essas questões das transformações de unidades aí do litro, tá? Não é o tema da nossa aula de hoje, mas você também não fala, por exemplo, 1,5 litros. Você sabe aí que já tem aí 1 litro, certo? E 500 ml de água, tá? Mesma coisa a gente fala aí em relação ao dinheiro, tá? Pode notar que o ml, ele é um submúltiplo do litro. Quando a gente fala de dinheiro, tá? É a mesma coisa. Então, quando eu tenho lá R$ 2,50, eu posso escrever isso também na forma de fração, que é 5 sobre 2 reais, tá? Então, pode notar que os números decimais, tá? Os números que apresentam aí uma vírgula, eles são bastante utilizados no nosso dia a dia, tá? A gente só vê, Cláudia, em relação a essa questão de fração, muito comum quando a gente está falando de receita, né? Quando a gente coloca lá 1,5 colher de uma colher de sopa, né? Tem colher de sopa, tem colher de chá. Eu não sei cozinhar zero. Inclusive, eu estou aqui em jejum porque eu não sei cozinhar nada. Nada. Mas, lá nas receitas, né, que aparece, eu acho que é um dos poucos lugares que a gente vê a fração em vez do número decimal. Então, a gente tem lá meia colher de sopa de açúcar. Então, vai estar lá em forma de fração 1 sobre 2. Tá? Quando a gente coloca aí 1,5 colher, vai ter um 1 na frente e depois um 1 sobre 2. Tá? Mas, no nosso dia a dia aí, quando a gente fala das notas que vocês vão receber na escola, quando a gente fala de dinheiro, quando a gente fala aí de volume, né, como o exemplo que eu citei, a gente sempre encontra aí os números decimais, tá? Que são números que aparecem aí com vírgula. E esses números, alguns deles, eles estão presentes aí no seu dia a dia, como, por exemplo, o dinheiro, a nota que você vai receber aí na escola, como, por exemplo, nas embalagens de água, certo? Então, quando você vai ao supermercado, você encontra bastante aí números decimais, por exemplo, no seu dia a dia, dentro da sua casa também, tá? Então, a gente vai aprender hoje essa questão, tá? Da transformação, tá? Vamos aprender a transformar
uma fração em um número decimal, tá? E aí eu vou ensinar algumas formas de você efetuar, tá, essa transformação, tá bom? Antes disso, eu vou passar a nossa palavrinha para a professora Cláudia, ver se ela tem algum comentário em relação a... Tu gosta de cozinhar, Cláudia? Gosto. Toda mulher ela tem que cozinhar um pouquinho, né, professor? Mas aí, em questão à receita, realmente, nós usamos questões de fração diariamente, no nosso dia a dia, e não percebemos tanto, professor. Principalmente quando você cita as receitas, né? As receitas, normalmente, ela vem realmente em forma de fração, e nós conseguimos transformar para poder realizar aquele alimento que nós vamos fazer de acordo com o que nós queremos no nosso dia a dia. Então, são coisas que usamos diariamente, mas que não percebemos que estamos usando a fração naquele momento. É verdade. Mas você já deve ter uma prática, eu acho que você não cozinha mais com o auxílio das receitas, né? Não. Existem coisas que eu não preciso de receita mais, né? Eu sei, muitas coisas eu faço os alimentos do dia a dia que não precisa mais de receita, e a gente se organiza de uma forma que já deixa tudo pronto, tenho a ajuda de toda a minha família para que eu possa chegar aqui bem, mas deixo tudo organizado também, professor. É uma correria do dia a dia. É verdade. Mas aí eu tenho muitos homens por trás que me ajudam muito também, professor. É verdade. Eu não posso ajudar nessa questão aí de alimento, porque eu não sei cozinhar nada. Mas pode notar aí que quando você vai pegando a prática, né, você não precisa mais da receita, né? É apenas aí a questão do visual, né? E a questão do sabor mesmo, né? Vai provando, ver se falta sal, açúcar e por aí vai. Mas vamos aprender agora a transformar uma fração em um número decimal, certo? Então, para a gente fazer aí essa transformação, uma coisa bem simples é você efetuar a divisão, tá? Como eu já falei para você, fração nada mais é do que uma divisão. Então, é só você efetuar a divisão aí do número que está em cima pelo número que está embaixo. E você pode fazer essa divisão aí através de uma calculadora, certo? Mas se você não tiver aí o auxílio de uma calculadora, tá? Você vai ter que dividir aí na mão, tá? E eu vou colocar aqui 2 exemplinhos para que a gente pratique aí essa questão da divisão, tá? Desses números, certo? Decimais, porque pode notar que quando eu tenho aqui, por exemplo, 1 dividido por 5, né? 1/5, uma fração aí representada. E se eu dividir esses valores, pode notar que o número que está em cima, ele é menor do que o número que está embaixo, certo? E aí, pode parecer aí um pouco difícil para você, como é que você vai fazer para efetuar esta divisão, certo? Então, você vai notar que a divisão desses 2 valores aí, de 1 dividido por 5, vai dar um número decimal que é igual a 0,2. Quando a gente traz esse exemplo aí para a questão do dinheiro, geralmente ninguém erra quando se trata de dinheiro, né? Ninguém quer ficar no prejuízo, então todo mundo sabe aí como essas operações. Eu sempre falo com meus alunos, imagina que é dinheiro, imagina que é uma nota que você vai receber. Então, provavelmente, aí você não vai errar, tá bom? Então, imagina que eu tenho aí R$1 e eu vou dividir esse R$1 para 5 pessoas. Então, eu chego à conclusão que cada pessoa vai ficar com 20 centavos. E pode notar que 20 centavos nada mais é do que um submúltiplo aí do real. E como eu falei para você, você pode efetuar essa divisão através da calculadora, tá? E aí é de forma bem simples, né? É só você digitar lá os números, ou através do papel e da caneta, certo? Que é o que a gente vai aprender agora, tá bom? Então acompanha aqui comigo como é que a gente vai fazer para efetuar essa divisão, tá? Coloquei aí o exemplo de 1 dividido por 5, certo? Então, o primeiro ponto aí, a gente arma essa divisão, tá? Como você arma qualquer divisão aí. Então, eu tenho 1 dividido por 5. Pode notar que o 1, ele é menor que o 5. Então, eu não posso fazer essa divisão, tá? Então, para eu dividir, o número que está lá no lugar do 1 tem que ser um número maior que o número 5, certo? Então, para tornar esse número menor, a gente adiciona um 0 ali, ó, tá? Então, eu tenho agora 10
dividido por 5. Oxente, mas Pedro, a divisão é de 1 por 5. Então, se tu coloca um 0 ali, transformando o 1 em o 10, você precisa fazer mais alguma coisa para que essa divisão aí, ela continue correta, tá? Então, quando eu coloco o 0 ali do lado do 1, tá? Aqui embaixo eu tenho que colocar um 0 e uma vírgula, tá? Então, coloco um 0 aqui em cima, aqui eu coloco um 0 e uma vírgula. Agora, quando eu dividir aí o 10 pelo 5, essa divisão vai estar correta, certo? Então, eu tenho aí 10 dividido por 5 é igual a 2, tá? Vou multiplicar esse 2 pelo 5, tá? 2 vezes 5 é igual a 10, e esse valor do 10 aí eu passo subtraindo aqui, ó. 10 menos 10 é igual a 0. Então, quando eu chego no resto da divisão aqui igual a 0, eu concluí aí essa divisão. Então, quando eu dividir aí 1 por 5, vai dar igual a 0,2, certo? Então, eu efetuei a divisão de 1 por 5, transformei a fração 1/5 em um número decimal que é igual a 0,2, certo? Então, pode notar que essa divisão aí ela foi bem simples, né? Bem tranquila. E o importante de ressaltar aqui é que quando a gente faz essa transformação de 1 por 5, que dá igual a 0,2, como o exemplo que eu coloquei aqui, a gente tem um entendimento melhor do que esse valor aí significa, certo? Então, a gente trata principalmente aí dos números decimais quando a gente está falando aí de uma quantidade, certo? E de uma ordem. Então, eu tenho aqui 1/5, então você pode não saber o que é que representa esse 1/5 em relação a algum desenho ou alguma partição, tá? Mas quando eu escrevo aí 0,2, transformo ele em um número decimal, eu tenho um entendimento melhor do que significa esse número aí 1/5. Então, se você coloca esse número aí 0,2, tá? Você vai notar que esse número aí, ele é um número compreendido, ele é um número que está entre o 0 e entre o 1. Ele é maior que o 0 e ele é menor que o número 1, tá? Então, você já tem um entendimento aí da posição, tá, que o 0,2 ocupa. E, claro, se o 0,2 ocupa essa posição, o 1/5 também ocupará esta mesma posição, tá joia? Coloquei outro exemplo aqui para você, tá? Para que a gente trabalhe mais um pouco essa questão da divisão, certo? Então, eu quero transformar aí 7 sobre 20, que é uma fração, em um número decimal. Então, a gente vai seguir aí os mesmos passos que a gente fez aí da divisão anterior, certo? Mas pode notar que na divisão anterior, a gente teve pouco trabalho aqui, né? Fez apenas a divisão de 10 por 5, já é uma divisão exata. Então, aqui, nesse exemplo, a gente vai trabalhar mais um pouquinho, tá bom? Então, primeiro passo é a gente armar aí essa divisão, tá? Como a gente arma qualquer divisão, tem o 7 dividido por 20. E agora, você já está ligado aí o que é que vai acontecer, né? Note que o 7, ele é um número menor que o 20. Então, se o 7 ele é menor que 20, eu preciso adicionar um zerinho ali, certo? E se eu adicionei um zerinho ali, eu tenho que colocar o que aqui embaixo? O 0 e a vírgula. Agora eu tenho 70 dividido por 20. Agora o 70 ele é maior que 20, dá para a gente efetuar aí a divisão, certo? Então, quando eu dividir 70 por 20, vai dar igual a 3, certo? Esse 3 eu vou multiplicar pelo 20, do mesmo jeito que eu fiz lá com o 2 vezes 5, tá? Então, 3 vezes 20 é igual a 60, e eu vou pegar o 60 aqui e subtrair com o 70. Então, eu tenho 70 menos 60, que vai dar igual a 10, tá? Pode notar que o resto não deu zero, então eu preciso continuar aí esta operação. Note que o 10, ele é menor, certo, que o 20. Então, eu preciso adicionar um zerinho aí no 10 também, tornando o número 100. Ah, Pedro, mas se tu colocou o 0 aí, tu vai colocar mais alguma coisa aqui? Não, porque esse 0 aqui, ele representa o número que está aqui na casa decimal,
no lugar do 3, certo? Então, se eu colocasse outro zero aqui, tá? No 100, tornando o número 1000, aí sim eu precisaria colocar um zero aqui do lado do 3, tá bom? Então, eu fiquei agora com 100 dividido por 20. 100 dividido por 20 é igual a 5. 5 vezes 20 dá igual a 100. Então, aqui vai ficar 100 menos 100, não é? Que é igual a 0, certo? Então, efetuamos aí a divisão de 7 por 20, que dá igual a 0,35. Então, posso concluir que transformei 7 sobre 20 em um número decimal, que ele é igual a 0,35, certinho? Então, transformação aí de uma fração para um número decimal, eu tenho aí, certo, a possibilidade de dividir esses valores. Essa é a primeira maneira de você encontrar, tá? Aqui eu ensinei através dos cálculos, certo? E também você pode encontrar essa divisão aí, esse número decimal, através, tá, aí da divisão pela calculadora, beleza? Professora Cláudia, algum comentário aí no chat? Ou as crianças ainda estão dormindo? Me conte. As crianças, eu acho que ainda estão dormindo, professor, ou ainda não sabem que as nossas aulas já estão disponíveis aqui desde o dia 7, né, que nós iniciamos as nossas aulas, e estamos já aqui trabalhando com vocês, pensando em vocês, e as nossas aulas preparadas com muito carinho para vocês, como essa aula do professor Pedro Vitor, que está um exemplo bem claro, e eu digo a vocês sempre que matemática é exercitar. Então, fazer sempre os exercícios que você vai adquirindo experiência e vai aprendendo dessa forma. Se você não assistiu essa aula, você pode assistir depois no YouTube, que ela vai estar disponível para vocês. Então, quando eu ensinava meus filhos, então eu dizia sempre, exercitar. Eu tenho uma filha de 14 anos ainda e eu digo a ela, não, matemática, ela gosta muito de matemática. Eu digo, matemática se aprende exercitando. Então, quanto mais exercícios referentes a essa transformação de fração em número decimal vocês fizerem, mais vocês vão aprender e nunca mais vocês vão esquecer, porque esse assunto vocês vão usar durante a vida toda de vocês. Perfeito, Cláudia. E assim, essa questão da prática é bastante importante. E quando a gente está falando desse assunto aqui específico, você mesmo pode fazer o seu exercício, tá? Você pode aí escolher 2 números e dividir, tá? Eu quero dividir 5 por 7. Pegue o caderno e divida aí nos mesmos moldes que eu fiz aqui. Então, como a Cláudia falou, as aulas estão disponíveis lá no YouTube. Então, você pode assistir novamente e ver os passo a passo, certo? Vou ensinar agora para você uma nova maneira, tá? Uma outra forma de você transformar as frações em um número decimal, certo? É através das frações equivalentes, certo? Então, acompanha aqui comigo o que eu trouxe para vocês. Eu tenho aqui um retângulo, certo? Cláudia, que cor é esse retângulo? Eu sempre me confundo se é azul ou se é verde. Azul. O que é que você acha? Eu acho que é azul. Azul, né? Então, vai ser azul. Então, eu tenho aqui um retângulo azul, tá? Vou dividir este retângulo em 5 partes iguais. Então, tá aí a divisão, certo? Desse retângulo em 5 retângulos menores aí iguais. E vou pintar um desses retângulos aí de vermelho. Lembra, né? Isso aí foi aula passada. Então, a fração que representa essa parte vermelha em relação ao todo será igual a um pedaço, né? Um retângulo só que está vermelho, em um total de 5. Essa fração foi a fração que a gente viu agora na aula, que a gente dividiu aí e deu igual a 0,2. Beleza? Vamos lá. Agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse mesmo retângulo aí, dividido em 5 partes, e vou fazer um traço na horizontal, certo? Fazendo esse traço na horizontal, eu divido esse retângulo em 10 retângulos aí pequenininhos, beleza? E agora, desses 10 retângulos pequenininhos, eu tenho aí 2 que estão pintados de vermelho, em um total de 10, certo? Então, eu tenho aí 2 num total de 10, certo? Então, observe que o retângulo ele é o mesmo. Em um retângulo eu dividi
em 5 partes, então eu pintei apenas uma em um total de 5. E no outro retângulo eu pintei 2 partes, agora aí num total de 10. Mas tu concorda comigo que se eu colocar esse retângulo aqui em cima desse, a parte vermelha, ela é exatamente igual? Porque nesse segundo retângulo aqui, eu só fiz um traço na horizontal. A parte que está pintada, ela continua sendo a mesma. Então, pode notar aqui, ó, que eu tenho nesta fração 1/5 e nesta fração aqui 2/10. Então, eu posso concluir que 1/5 e 2/10, eles são frações equivalentes, tá? São frações que possuem aí a mesma quantidade em relação ao todo, tá? E é através dessas transformações aí em frações equivalentes que a gente vai mostrar para você a outra forma de transformação de uma fração em uma outra fração, tá? Que seja mais fácil de a gente transformar para um número decimal. Então, eu tenho aqui, ó, transformando uma fração ordinária em uma fração decimal. O que é fração ordinária, Pedro? Fração ordinária são todas as frações em que o denominador ele não é um 10 ou um múltiplo de 10, tá? 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante, tá? Então, frações que têm esses denominadores aí, 10 ou múltiplo de 10, são frações decimais. Se não tem, é chamado de fração aí ordinária, tá bom? Então, a gente viu que 1/5, certo? Ele é igual a 2/10. Como é que eu fiz essa transformação? Observa aqui, ó. Eu tenho 1/5 e aqui embaixo eu quero colocar essa fração aqui, 1/5, em uma fração cujo denominador seja 10. Então, ó, pensa comigo. Eu multiplico por quanto 5 para dar igual a 10? Eu multiplico 5 por 2. 5 vezes 2 é igual a 10. A mesma coisa eu vou fazer lá em cima. Se eu multipliquei por 2 aqui no denominador embaixo, eu vou multiplicar por 2 lá em cima. Então, eu vou ter aqui, ó, 1 vezes 2 é igual a 2. E aí, na próxima aula, eu vou mostrar para você, tá, como a gente faz para transformar essas frações decimais em um número decimal, tá? Que aí é bem facinho, não precisa nem de conta, tá bom? Vou me despedindo por aqui. Antes disso, eu vou passar a palavra para a professora Cláudia, para ela dar aí as suas últimas considerações e se despedir de vocês também. Tchau, tchau, pessoal. Foi muito bom estar aqui com vocês. Estudem e façam as atividades. É isso aí, pessoal. Nos vemos na próxima aula.